Uma boa noite e shalom a todos os participantes da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É com prazer e alegria no meu coração que novamente eu me apresento para poder trazer aqui uma reflexão, uma mensagem extraída da palavra do Eterno, que se encontra aqui dentro do livro do grandioso profeta Jeremias, cujo nome original verdadeiro é Yirmiyahu. Eu tenho a alegria de abrir este livro e transmitir aqui, juntamente com todos vocês, uma mensagem vinda da parte do Eterno. Antes de fazer assim, de assim proceder, eu quero, desejo de todo o meu coração, fazer uma oração, uma tefilá, juntamente com você, pois tenho a certeza absoluta de que este trabalho, ele não será nada sem a presença do Altíssimo, sem a presença do nosso Criador. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que nós possamos junto, neste momento de reflexão, elevar nossas almas até o Criador e obtermos um momento de comunhão juntamente com Ele. Feche os teus olhos e ore juntamente comigo nesta noite tão maravilhosa. Eterno, grandioso e santo, Criador dos céus e da terra. O Senhor é maravilhoso, Adonai, Yahuwah, grande El Shaddai, El Elyon, o Deus Altíssimo. Eu te louvo e te exalto como meu Deus, como meu Criador, como sustentador de todo este universo criado pelas tuas mãos. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família e também pela vida das pessoas que vão entrar, que vão assistir, não apenas agora, mas também posteriormente, esta mensagem pelas redes sociais. O Senhor é maravilhoso e eu lhe agradeço por todas as bênçãos e pelas maravilhas que o Senhor realiza na vida de quem crê em Ti. Muito obrigado, ó Eterno, pelo dom da vida. Muito obrigado por nos permitir enxergar a luz do sol durante mais um dia, por poder estar aqui respirando em mais um início de noite. Quero lhe agradecer por tudo e pedir que o Senhor alcance as pessoas que o Senhor puder alcançar através desta mensagem. Aqueles que já estão presentes conosco e aqueles que entrarão para estar presente daqui a pouco ou posteriormente, em outros dias futuros, e vão assistir essa transmissão. Muito obrigado, meu Deus, pelo perdão, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor sempre, constantemente concede, pelas obras que o Senhor realiza, pelo teu cuidado, pela tua graça, por tudo aquilo que de bom o Senhor vai realizando no nosso caminho, na nossa vida, até mesmo pelas dificuldades, pelas lutas e pelos problemas que passamos. Eu te louvo e te exalto, te adoro de todo o meu coração, ó Eterno, em nome de Yeshua, o teu Filho amado. Amém. Meus queridos, eu gostaria de estar lendo aqui um texto que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo de número 13, que diz assim: quando me procurarem, me encontrarão, contando que me procurem de todo o coração. E deixarei que me encontrem, diz Adonai. Então, reverterei seu exílio. Na grande maioria das Bíblias está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Queridos, todos os que vão assistir, que já estão presentes, que vão entrar posteriormente e que vão assistir essa transmissão, deixe-me narrar em breves palavras a situação, o contexto no qual se encontrava Israel e o profeta Yirmiyahu, Jeremias, neste momento.
eles estavam em pleno exílio. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o imperador da época, já tinha atacado Israel, já tinha promovido uma terrível catástrofe, uma matança de muitas pessoas, a prisão de muitas outras, e já tinha destruído aquilo que Israel tinha de melhor naquela época, que é o magnífico templo construído por Salomão. Já tinha destruído o templo, dado um fim no ofício sacerdotal da época, destruído grande parte da nação e da cidade de Jerusalém. O povo de Israel estava então cativo. Grande parte deste povo estava espalhado pelos quadrantes da terra naquela época. E muitos outros já estavam no domínio de Nabucodonosor, dentro de Babilônia. Mas existia um pequeno remanescente junto com Jeremias. Já existia um povo que, de alguma forma magnífica, fora preservado pelo grande e eterno Criador de todas as coisas, e que ali estava ouvindo o profeta Jeremias. Antes de tudo isso acontecer, Jeremias tentou, de todas as formas possíveis, avisar seu povo, avisar seus contemporâneos, avisar seus parentes, amigos, vizinhos, os seus contemporâneos acerca daquilo que Deus já tinha falado para eles, ele que estaria para acontecer, o que aconteceria. Por quê? Deus, ele tem misericórdia do seu povo. Deus não quer o mal do seu povo. Para isso, então, ele estabeleceu leis. Ele estabeleceu ordens. Ele deu diretrizes para o seu povo. Se o seu povo obedecesse às leis, às ordens, às diretrizes que este Deus, que é um Deus único, que é um Deus real e verdadeiro, se este povo obedecesse essas diretrizes, eles seriam felizes, prósperos e abençoados. Mas, do contrário, se eles desobedecessem, se eles insistissem em permanecer nos seus próprios erros, fazendo aquilo que lhe apraz, independente da vontade e das ordens do Criador, sobreviria para eles vários tipos de catástrofes. E uma das piores catástrofes, tragédias, que foi profetizado, falado pelo Criador, que aconteceria e que viria sobre a vida das pessoas, dos israelitas naquela época, é o exílio. O que é o exílio? O exílio é quando a pessoa é capturada, independente da vontade dela, e levado para uma terra estranha, para uma terra distante, a viver uma cultura diferente, a servir um Deus diferente, a se submeter à escravidão, à humilhação, à dor, à tristeza, distante do seu país. E assim estava acontecendo com o povo de Israel naquela época. Assim estava acontecendo com a nação que insistiu em permanecer nos seus próprios erros, apesar de o Eterno ter avisado de diversas maneiras e através de diversos profetas que o povo precisava obedecer às leis que ele entregou a Moisés, lá no Sinai. Queridos, esta breve introdução serve para ilustrar aquilo que acontece conosco até nos dias de hoje. Quando nós colocamos no nosso coração o desejo de conhecer e obedecer a Deus com toda a força da nossa alma, o que nos acontece? Nos acontece que a comunhão entre nós e este Deus, ela se aguça, ela se aperfeiçoa,
ela se eleva de tal maneira que a felicidade, a alegria, o contentamento, o progresso, a prosperidade, ela acompanha o indivíduo que assim procede. A cidade que assim procede. A nação que assim procede. A família que assim procede. Ou seja, a todas as pessoas que abrem os seus corações para Deus e as suas leis, para a sua palavra, para viver uma vida de comunhão, de conexão com Ele, baseada na relação de obediência aos seus mandamentos, seus ensinamentos. Mas, quando indivíduos, família, nação, cidade, enfim, quando as pessoas, elas decidem viver por conta própria, do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e de alguma forma se distanciam do Criador como criaturas, então as coisas passam a dar errado. E, hoje em dia, não nos espera um exílio semelhante a esse que aconteceu com eles naquela época. Mas somos sequestrados e levados a exílio de uma maneira simbólica. Também, quando somos sequestrados, levados ao exílio através do vício, através de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, de uma conduta ruim, quando somos laçados por vícios ruins, por coisas ruins, por hábitos ruins, por coisas que nos prejudicam, e muitas das vezes essas coisas têm uma cara de coisa boa, tem um ar de mistério, tem um ar de conquistas e vitórias. Muitas das vezes elas vêm disfarçado sobre as nossas vidas de diversas formas, de diversas maneiras. Então, esse tipo de exílio também vem sobre a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Então, o que o Criador ele fez e ele falou por intermédio de Jeremias aqui dentro deste texto que nós acabamos de ler? Ele disse a eles o seguinte: quando me procurarem, ele estava se dirigindo à nação. Ele estava se dirigindo não apenas a um indivíduo, ele estava se dirigindo a qualquer um da nação, a qualquer pessoa que viesse a buscá-lo. Ele diz: quando me procurarem, me encontrarão. Esta é uma realidade enfatizada pelo Eterno, pelo Criador, dentro deste texto. Quando o homem procura a Deus, quando a criatura, obra-prima das mãos dele, do Criador, procura a Deus, o que está destinado a acontecer com ela? Ela vai encontrar. Ela vai achar. Aí lembramos de uma mensagem que Yeshua ele deixou, quando ele disse assim, que aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ele traçou uma parábola dizendo qual é o pai que, chegando perante ele, o seu filho lhe pede um pão e ele lhe dará em lugar uma pedra, ou lhe pedindo um peixe, ele lhe dará em lugar do peixe uma serpente. Então ele disse, concluiu dizendo: vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará boas dádivas aos seus filhos ou àqueles que lhe pedem. Então, esta verdade foi enfatizada, reiterada pelo nosso Salvador Yeshua, Jesus. Então, meus queridos, está a pessoa, a criatura que busca ao Criador, ela está destinada a encontrar. Tem muitas coisas nesta vida que às vezes nós procuramos e não encontramos. Mas que bom o próprio Criador enfatizar esta realidade, de que aquele que procurá-lo irá encontrar. Com uma condição. Há uma condição para isso acontecer. Qual é
o próprio Criador continua dizendo: contando que me procurem de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, disse ele. Em outra versão, né, da Bíblia, está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, depende da busca. Depende da entrega de cada um. Depende da intensidade da crença. Depende da disposição de cada indivíduo, de cada um, de entrar em comunhão, em conexão com este Deus. Para isso, nós temos que, às vezes, separar um tempo para orar, para buscar, para poder procurar conhecê-lo. Uma das melhores, maiores maneiras de conhecer o Criador é através da sua palavra. Uma das maneiras mais eficazes, eficientes, fáceis, simples, porém eficazes, muito forte, profunda, de encontrarmos conexão com o Criador é através da leitura das Escrituras, da reflexão que ela nos traz e da oração. Quando Yeshua, Jesus, ele quis ensinar para as pessoas o que fazer para encontrar conexão com o Criador, ele não disse assim: se dirija ao templo. Ele não disse assim: devolva o dízimo. Ele não disse: dá oferta, dê oferta. Ele não disse para você fazer sacrifício, para você andar de joelho, carregando uma pedra, para você fazer uma promessa de ir andando da sua cidade até uma cidade de romaria. Não, ele não disse isso. Quando Yeshua quis falar o que fazer para nós encontrarmos conexão com o Criador, ele disse: quando fores orar, entra no teu quarto e em secreto, fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e orando em secreto ao teu Deus te recompensará. Então, o que fazer para encontrar conexão com o Criador? Nós, na qualidade de criatura, simplesmente entre no seu quarto. Procure ler a palavra. Dobre os seus joelhos perante o Criador que assiste tudo o que está acontecendo, se movendo em cima desta terra. E fale com ele. Converse com ele. Conte para ele qual é o seu medo, qual é a sua dúvida, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, o que te traz ansiedade, o que te causa pavor, o que te amedronta, o que te apavora, o que te preocupa. Conte para ele as dificuldades que você passou, as lutas que você tem passado, enfrentado, os desafios que estão diante de você. Peça para ele ajuda. Confesse seus pecados, porque a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que não encobre seus pecados diante deste Criador, mas que os confessa e abandona. Diga para ele o quanto ele é importante para você. E ofereça-se como servo e serva dele diante dele, dizendo: olha, eu preciso te servir, eu quero te servir, me mostre a melhor maneira de te servir. Apresente para ele seu amor e apreciação, a verdade, seu desejo de viver esta verdade. Creia nele, confie nele, ore intensamente e tenha certeza que ele vai te ouvir e na hora certa ele vai te responder. Então a nação estava convidada a buscar a Deus, e Deus disse para eles, através de Jeremias:
vocês me encontrarão. Vocês encontrarão aquilo que vocês estão procurando. E ele disse também, quando me buscares de todo o vosso coração. Em que condição devemos estar para encontrar esta conexão? É isso que eu e você, que estamos refletindo nessa mensagem, nesta noite, temos que pensar, enxergar e entender. Por que tem pessoas que oram e Deus não responde? Por que tem pessoas que continuam com aquele vazio existencial? Aonde ela chora, ela ora, ela implora às vezes, e às vezes as coisas não acontecem. Sabe por quê? Depende da intensidade do coração. É um segredo interno, não está fora de nós, está dentro de nós. Depende da entrega, depende da intensidade, de veracidade com que se entrega de coração a Ele. Quando nós buscamos de todo o coração, aí sim nós encontramos. O Eterno não gosta de nada mecânico. O Eterno não gosta de nada meditado, decorado, feito por fazer, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mecanicamente, rotineiramente. Não. O Eterno gosta que nós venhamos a fazer algo de todo o coração. Orações podem não ser respondidas quando são feitas mecanicamente. Orações podem não surtir efeito, mesmo a Bíblia dizendo através de Tiago, capítulo 5, versos 13, quando ele disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela pode não surtir efeito algum. Quando nós buscamos de qualquer jeito, de qualquer maneira, mecanicamente, de maneira apressada, sem a verdadeira intensidade interna necessária para obtermos a conexão com Ele. Então, estamos destinados a encontrar o Criador através da oração, da pesquisa, da leitura das Escrituras? Sim, porém, tem uma condição. E qual é esta condição? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando me procurarem, me encontrarão, diz Adonai, contando que me procurem de todo o coração. E olha o que diz o versículo 14. E deixarei que me encontrem. Em outras Bíblias está escrito, e serei achado de vós. Queridos, eu vou dizer para vocês, não existe nada melhor quando a criatura que se sente distante de Deus, porque o pecado distancia a criatura do Criador. É só você ler Isaías 59, versículo 1, você vai ver escrito isso. Que não está encolhido o braço de Adonai, para que não se estenda em nosso favor. Não está os seus ouvidos cegos, nem seus olhos cegos, nem seus ouvidos surdos, para que não nos enxergue e ouça. Porém, há uma barreira, o pecado, entre nós e Deus. Ela se constitui uma barreira, o pecado, a iniquidade, que faz com que nós não venhamos a ter acesso, conexão, ligação com o Criador. Então, removida esta barreira, busque a Ele de todo o seu coração. E isso é independente. E isso é independente de religião, independente de sistema religioso, independente de templo, independente da quantidade de pessoas. Isso é algo individual entre você e a criatura, porque Yeshua disse, quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto em secreto. E em secreto, fale com seu Deus, que em secreto te ouvirá e te responderá.
Isso é importante demais. E aí o Criador então conclui dizendo: e serei achado de vós, ou seja, e deixarei que me encontrem. Não existe nada melhor do que a criatura que se sente distante de Deus, que se vê diante de Deus, que sente um vazio existencial. Não tem nada melhor do que aquela criatura que se sente suja, distante, oprimida, angustiada, entristecida, enfraquecida espiritualmente, doente espiritualmente. Não tem nada melhor do que quando ela, de alguma maneira, ela consegue se conectar com Deus. E ela começa, então, a ter vida. Porque Deus é vida. Deus é luz. Deus é nutrição. Deus é força. Deus é energia. E quando nós, fracos, pequenos, doentes e caídos, encontramos com este Criador, sentimos essa conexão, ela vai trazendo para nós força. Ela vai gerando em nós energia, luz, e tudo passa a brilhar intensamente e ficar melhor em nossas vidas. É isso que o ser humano precisa. Não é de sexo, não é de carnalidade, não é de bebida, não é de droga, não é de excesso de dinheiro, riqueza sem fim, não é de status, não é de várias mulheres. Você que é homem talvez vai assistir esta mensagem. Não é de vários homens, mulher que às vezes vai assistir essa mensagem. Tudo que o ser humano mais precisa para ser feliz é encontrar uma conexão real, verdadeira e profunda com o Criador através da obediência aos seus mandamentos, através de um relacionamento com Ele baseado na sua palavra, nos ensinamentos, nos exemplos que Yeshua, seus discípulos, nos deixaram, a ponto de morrer, cada um deles, por amor à palavra do Eterno. A ponto de cada um deles renunciar muitas coisas da sua própria vida para estar em conexão e obediência restrita, estritamente profunda ao Criador. Então você que está aí do outro lado, que vai assistir esta mensagem, que vai escutar este homem comum, cheio de falhas, cheio de defeito, mas que foi separado para poder ser luz para aqueles que ou provera a Deus, está falando. Por experiência própria, meus queridos, eu digo a vocês, eu digo que Deus está acessível a todos, independente da religião. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem que para você estar bem com Deus, você tem que participar da religião dela. Para você estar bem com Deus, você precisa estar aonde ela está e aonde ela quer que você esteja. Para você estar bem com Deus, segundo muitos grupos religiosos, você precisa se submeter às regras de uma instituição. Eu quero dizer para você que Deus não está preso a sistema religioso e a instituições, seja ela qual for, para poder te abençoar, me abençoar e nos abençoar. O que Deus apenas precisa para te abençoar, para te avivar, para te renovar, para te avivar espiritualmente, para te abençoar, beneficiar, te dar a vitória, te fazer ter luz na sua vida, é que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. É que você desenvolva um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Espero que você, que vai assistir essa mensagem, entenda o que eu estou te falando. Se você entender o que eu estou te falando, e se você
você buscar ao Criador, você vai encontrar. Você vai achar. E a sua vida será transformada. Deus está além de dogmas. E Deus está além de regras denominacionais. Deus não depende de estatuto, de regimento interno. Deus não depende de credo religioso para te abençoar. Deus depende apenas de uma coisa, que você creia nele e busque a ele com todo o seu coração de verdade. Deus não depende de um templo para te abençoar. O que ele quer é que você seja um templo. Está escrito em um determinado texto, que agora me falha a memória, do livro de Atos. Tem 2 versículos que falam esta mesma coisa, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas antes deseja que eu e você sirva a ele de todo o coração, porque ele só habita em templos feitos pelas próprias mãos dele. Aí nós abrimos nossa Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 13, se não me engano, e vemos o apóstolo Paulo, cujo nome real, verdadeiro, original, hebraico é Shaul. Shaul, o nome dele. Dizendo o seguinte, que nós somos templo do Espírito Santo. Que nós somos o templo do Deus vivo que habita em nós. Então, o que Deus realmente quer, precisa e deseja? Que eu e você dependa de um templo para encontrá-lo? Não. É que eu e você seja um templo para ele habitar. É isso que nós precisamos entender. E é isso que é a liderança. Quem é líder? Você que é pastor, roche, rabino, presbítero, evangelista, diácono. Você que ensina a Bíblia na escola bíblica dominical das igrejas. Você que é pregador, missionário. É isso que você tem que entender e ensinar para as pessoas. Que Deus não quer que eu e você sejam obcecados e dependentes de instituição, de credo, de estatuto, de regimento interno, de instituição, de dogmas que ensinam dentro de templos. Ele quer que eu e você se torne, se transforme, seja um templo. Seja um templo. Aí, então, ele vai viver. Porque é dentro deste templo que Deus habita. Em hebraico, a palavra templo é beit, né? Beit, casa, templo, habitação. Quando Deus deu uma visão para Jacó, né? Ele viu ali, em uma visão, ele viu um templo, né? Ali Deus estava mostrando para ele o que ia acontecer posteriormente. Seria criado ali naquele local o Mishkan, que é o tabernáculo. Mais para frente, o Beit Hamikdash, que significa a casa da santificação, o templo. E tudo aquilo um dia desmoronaria, como desmoronou, pelas mãos de Nabucodonosor, pelas mãos dos romanos. Por ordem do próprio Deus, Deus mandou desmanchar o tabernáculo. Por quê? Porque um dia Yeshua, o Messias, viria para morrer em um madeiro, entregando a sua vida e tornar, através de um ensino vivo, se abraçado e praticado, todos os que viessem a crer e abraçar a fé, templos de Deus. Então, você que acredita que Jesus, Yeshua, é o Salvador, você precisa viver o que ele viveu, como ele viveu. A partir do momento que você abraça os ensinamentos dele, coloca em prática, você se transforma em templo. Você é templo. Então, sendo o templo, você alcança essa conexão necessária para que haja uma restauração, uma renovação espiritual em você através dos
ensinos da Bíblia, dos ensinos que Deus deixou para seu povo, dos ensinos do seu filho de Yeshua, que viveu de uma maneira plena tudo aquilo que Deus ensinou e exigiu de nós. Então, Deus quer que eu e você seja Beit. É muito falado sobre a palavra Betel. Beit El, né, em hebraico. O que significa Beit El? Casa de Deus. Templo de Deus. Beit El, ou seja, casa, Beit. El é um nome abreviado de Deus, da onde vem a palavra Elohim, que às vezes você já ouviu cantar, né? El Shaddai, Adonai, Elohim, adore o nome dele. Quem é que nunca ouviu, né? Essa canção da Shirley Carvalhais? Todo mundo já ouviu. Então, a origem da palavra El é essa, né? Vem de Deus. A palavra Deus, né? Elohim, ela vem de El. É uma forma semítica, uma original, que os povos semitas, os povos do Mediterrâneo chamavam o Criador El. Depois, mais para frente, né, se aprimorou esta abreviatura El para Elohim. Né? Então, Beit El, Betel, no português, né? Beit El, casa de Deus. Deus quer que eu e você seja uma Beit El, uma Betel, uma casa dele. Que o Eterno te abençoe. Eu vou encerrar este trabalho de hoje com uma oração. Mas antes, eu quero anunciar aqui que eu vou começar uma série de ensinamentos. Já falei aqui em um domingo passado. Aí, volto a reiterar que nós vamos iniciar uma série de ensinamentos cujo tema é as características das congregações do primeiro século. Será que as igrejas, as congregações lá do primeiro século, lá da época em que os apóstolos ainda estavam vivos, será que elas são igual àquilo que a gente vê hoje? Será que é o modelo que nós podemos ver com os nossos próprios olhos hoje, que realmente era vivido lá naquela época? Quem realmente era Yeshua, Jesus, seus discípulos, e como vivia os seus discípulos, a comunidade da fé daquelas épocas. Eu tenho certeza absoluta que você vai ficar assim, ó, de queixo caído. Você vai falar assim, mas eu nunca imaginei isso. Quando eu vi esse ensinamento, esse estudo, eu fiquei assim, estarrecido. E é tudo bíblico, tudo extraído da Bíblia. Então eu quero convidar você para estudar comigo as escrituras dentro e refletir, né, aqui de algumas lives que nós vamos fazer. Posteriormente, eu vou estar anunciando, fazendo os anúncios e vou estar fazendo os convites para as pessoas participar comigo. E você que está participando hoje, né, eu deixei aí na descrição do livro, do link, né, um link aí da mensagem de hoje, eu deixei o link do canal do YouTube, aonde eu passo para lá essas mensagens e eu prego outras mensagens lá. Eu ensino, dou outros ensinamentos lá. E eu te convido você a fazer parte lá do canal do YouTube, que é um canal abençoado, é um canal novo, mas está crescendo. Nós temos lá já quase 400 pessoas inscritas. A sua inscrição é importante, seu comentário é importante, seu joinha, né? É importante. Tudo isso faz com que o YouTube reconheça que aquele canal está sendo benéfico para as pessoas e o próprio YouTube trabalha para que aquele canal, aquela mensagem que está ajudando vidas, ela possa alcançar ainda mais. Que o Eterno te abençoe e nós vamos terminar com uma oração. Pai Celestial, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu te louvo nesta noite de todo o meu coração. Te agradeço pela vida de todas as pessoas que participaram e que vão participar posteriormente deste trabalho pelas redes sociais. Eu te peço, humildemente, ajude esta mensagem a alcançar vidas. Ajude, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, as pessoas a compreender todas as verdades faladas
E que o Senhor ajude esta pessoa, ó Eterno, que está do outro lado, que precisa das tuas bênçãos, a compreender qual é a sua vontade para a vida dela. Ajude ela a quebrar os tabus, a se livrar das algemas religiosas, a se livrar dos dogmas religiosos e institucionais. Não permita, Senhor, que essas pessoas continuem engessadas pelo sistema religioso, sem progresso, sem mobilidade, mas que elas possam encontrar uma conexão profunda, real, viva com o Senhor, baseada nos ensinamentos reais e vivos da sua palavra. Te agradeço e peço as suas bênçãos em nome de Yeshua. Amém. Uma boa noite, shalom a todos. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um, o lar de cada um, no nome de Yeshua. Obrigado pela participação.